Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora, com Paulo Rezzutti, arquiteto, escritor, pesquisador, historiador e biógrafo. Ele está lançando o livro Dom Pedro II, A História Não Contada, o último imperador do mundo revelado por cartas e documentos inéditos. Paulo, uma felicidade falar com você, boa tarde. Eu queria que você falasse um Boa pouco, tarde, André. queria que você falasse um pouco sobre esse seu livro, né, que trata de uma das figuras com mais camadas que a gente pode falar, assim, né? É um imperador que é o regente que passou mais tempo à frente do Brasil, 58 anos, né? Como governante do país, ainda no Império, e é ao mesmo tempo uma figura controversa por tá ligada à escravidão, mas também por ser um cara ligado à ciência, a uma tecnologia da época. Eu queria que você falasse um pouco dessa figura que representa Dom Pedro II. O Brasil inteiro estava ligado na escravidão, né? Uma coisa que estava intrínseca no Brasil nessa época. Ele tentou, de alguma maneira, acelerar o processo, mas isso foi impedido pela aristocracia, pelos políticos que dependiam desses escravos, enfim. Mas ele foi uma pessoa bem atuante na parte de tecnologia, de ciências, como você bem lembrou. Foi um dos primeiros governantes a querer trazer cientistas para o Brasil, principalmente para acabar com as pandemias de cólera, varíola e outras que graçavam pelo Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro, que era um lugar super insalubre. Ele tentou trazer, inclusive, o Pasteur, mas ele não conseguiu. O Pasteur queria saber lá da raiva e outras coisas, outros estudos. Ele não queria saber da questão da febre amarela. Mas ele ajudou, inclusive, a criar, ele patrocinou o Instituto Pasteur na França, depois a filial que houve no Brasil, do Instituto Pasteur. Foi uma pessoa sempre antenada a tudo o que acontecia. Foi um dos governantes mais ilustrados que nós tivemos. E como você bem lembrou, ele governou por quase 50 anos. Né? Ele vai assumir mesmo na década de 1840, aos 15 anos de idade, até a sua deposição em 1889. Em 1890, ele ia completar 50 anos de reinado. Mas ele era efetivamente imperador do Brasil desde que o pai dele saiu do Brasil em 1831 e deixou ele. Mas aí a gente tem as várias regências que acabam em 1840. Foi um governante, o pessoal brinca, você é monarquista? Eu falo, eu só seria monarquista se o Dom Pedro II voltasse à vida. Porque seria a única maneira de ter uma pessoa tão ilustrada, tão interessada no Brasil, nos brasileiros, como ele foi. Agora, Paulo, você na sua biografia, você teve acesso a documentos até então inéditos, né? Inclusive enviados pela Rússia, né? Cartas que o imperador tinha escrito no período. O quanto desses documentos que vieram à tona agora, que você teve acesso, ajudam a mudar um pouco a concepção que se tinha do Dom Pedro II ou reforçar imagens que ele já possuía? Olha, essas cartas, né, que o presidente Michel Temer recebeu do presidente Putin da Rússia, eram umas cartas que estavam num leilão que o Putin acabou comprando porque tinha alguma coisa a ver com a Rússia, e só que nesse lote veio essas cartas, que também tinha a ver com o imperador do Brasil. Enfim, era uma coleção meio misturada, e tem uma das... e aí eu mostro algumas dessas cartas, que até então são inéditas, não haviam sido publicadas até hoje. Uma das cartas fala a respeito de um poema que ele pede para um poeta francês, isso já no exílio, e ele desabafa com esse poeta falando do amor que ele sentia pela afinada imperatriz Teresa Cristina. Ele tinha acabado de perder a mulher, ele desabafa um pouco com esse poeta nessa carta. Mas o que eu mais usei mesmo foram os diários dele, né, os diários que estão aqui no Brasil, e que ele se deixa revelar. Então, desde muito pequeno, você percebe pelos diários, isso eu trago no meu livro, ele se sentiu observado o tempo todo. Ele foi criado para ser um imperador. Então, diferente do pai, que não tinha uma ideia muito cristalizada do que era ser um governante com todos os olhos do Brasil e do mundo voltados para si, ele tem essa noção de que ele é uma figura pública desde criança. Então você nota nos primeiros escritos no diário dele, ele criança,
ele se sentindo observado o tempo todo. Né? Isso é muito interessante. Ele conversa com um observador que julga ele o tempo todo. É muito. É uma figura muito interessante para se estudar psicologicamente, Dom Pedro, por causa dessa dimensão de que ele tinha, de que tudo que ele fazia era público, né? E então ele tinha que se manter, ele tinha que manter uma face para esse povo, né? Para esse uma face desse soberano que o povo imaginava que devia ter um estadista, um governante do Brasil. Mas, claro, tem outras coisas que ele vai desabafando ao longo do diário que eu vou trazendo a respeito disso, por exemplo, com a própria abolição da escravatura, que ele acha um absurdo algumas coisas, ele faz cálculo em cima de cálculo de qual seria o último, no ritmo que estava indo, né, as leis, né, de quando que ainda a gente teria escravos aqui no Brasil. Então você vê essa preocupação constante dele com os negócios públicos e algumas questões mais particulares, mas as questões particulares ele não se abre tanto no diário, aí a gente tem que olhar para as cartas que ele trocava, principalmente para a Condessa de Barral e outras figuras com quem ele se relacionou. A gente está conversando com Paulo Rizzuti, arquiteto e escritor, lança o livro Dom Pedro II, A História Não Contada. Paulo, tem uma crítica que sempre se faz ao Brasil, que quando o Brasil encaminhou o processo de independência, ele saiu, ao invés de ele entrar num modelo de república, como vários países que se constituíram países, né, na América Latina, Argentina, Colômbia, enfim, entrou no processo de república, se transformou em um império. Como é que você analisa isso nessa formação do Brasil e o quanto esse reinado longevo de Dom Pedro II acabou influenciando essas raízes que o Brasil passou a ter diferente de países latino-americanos? Então, isso daí quem comenta, na verdade, quem fala muito sobre isso é o José Bonifácio, lá no primeiro reinado. Ele não via a gente com uma elite intelectual pensante apta a seguir para um modelo de república. E aí, realmente, a gente vai seguir por um modelo de império, né, totalmente centralizado na figura do imperador. E aí a gente vai ter os primeiros embates a respeito do federalismo, da federalização do Brasil, que, na verdade, eram as elites querendo mandar nos seus próprios territórios e não dependendo do governo central para centralizar todo o poder na mão. E isso vai respingar no quê? Nessa dimensão que a gente tem continental, basicamente, do Brasil. Porque se a gente tivesse virado uma república logo no primeiro momento, essas elites locais, com essa crise que a gente vai ter ao longo de todo o primeiro reinado e o segundo reinado, dentro dessa questão da federalização, que essas elites querem o poder local nas próprias mãos, nós teríamos centenas de repúblicas hoje, onde antigamente era o Reino do Brasil, criado pelo Dom João VI, quando ele leva, né, o Brasil à categoria de reino. Então, uma das questões que a gente tem com a monarquia é essa dimensão continental do Brasil, que, para positivo e negativo, a gente tem vários climas, a gente tem várias coisas que a gente não depende de outros países, ou não deveria depender de outros países para o brasileiro ter. Entretanto, todo esse caos político que a gente vive hoje, isso daí é uma herança desde a época do primeiro reinado. Hoje mesmo eu estava respondendo uma pergunta de um jornalista que ele queria saber a respeito de fake news, né? Vou resumir aqui. Então, essas fake news que a gente vê hoje, elas sempre existiram. Uma tendência da politicagem do Brasil, uma herança dessa época, você se debater por meio dos jornais, na época. Às vezes você tinha, tanto na época do Dom Pedro I quanto na época do Dom Pedro II, você tinha jornais criados apenas para determinados fins. Então, eram determinados grupos políticos ou determinados interesses que criavam jornais para bater contra o imperador ou ministros, para que
a população tivesse uma ideia de um viés que fosse imposto a ela pelo discurso de jornal, e aí causasse uma pressão junto ao imperador, junto ao governo, para que esses grupos conseguissem levar a melhor, esses grupos que manipulavam os jornais. Então, por exemplo, essa questão da mídia é uma herança dessa época, que nunca foi bem resolvida. Isso a gente vê até na época de Getúlio Vargas, o suicídio Vargas e outras coisas que acontecem no Brasil são, de alguma maneira, motivados por esse tipo de politicagem na mídia. Então, é uma das heranças do Brasil dessa época. Sim, Paulo, um dos eventos mais marcantes desse reinado de Dom Pedro II é a Guerra do Paraguai, né? É um momento decisivo. O Brasil é muito atuante nesse período ali, embora três países contra o Paraguai, né? Argentina, Uruguai e Brasil, mas o Brasil é muito decisivo nessa formação militar. E aí eu lhe pergunto o quanto o Dom Pedro II era um líder internacionalmente respeitado, e quanto essa força dele era tida à vista no mundo, né? Como um regente de um país continental como o Brasil, e depois dessa vitória também na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ele pessoalmente não queria a guerra, mas ele não via mais solução para diminuir o enfrentamento do Paraguai. Isso segundo ele. Segundo outros historiadores, outras visões, isso seria possível ter sido evitado e tudo mais. O que é bem complicado é a questão. Ele não, ele A guerra só termina com a morte do Solano Lopes, mesmo com um Paraguai já destruído, né, pelas tropas da Tríplice Aliança. E isso é muito difícil você defender. O que ele queria, na verdade, era que o Solano Lopes saísse de qualquer jeito da América Latina. O Solano Lopes se recusa, então ele é caçado até a morte, e isso é uma das piores páginas, eu acho, do reinado do Dom Pedro II, principalmente a morte, do jeito como o Solano Lopes é morto, é uma coisa bem indesculpável, não tem como se desculpar. Mesmo assim, a gente olhando pelo modo de se ver da época, é uma coisa bem complicada. Entretanto, ele o tempo todo ele fala que a guerra não é por motivos expansionistas, e realmente não é. Ele não toma nada do que era do Paraguai para o Brasil. E por isso, e por outras ações, ele é visto como uma pessoa cordata fora do Brasil. E isso vai levar ele a ser responsável, às vezes, para chamarem ele para fazer arbitragens internacionais. E toda a vivência dele na Europa, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, ele é o primeiro imperador a sair do Brasil e visitar outras. Ele é o primeiro chefe de Estado, na verdade, a sair do Brasil e visitar outros países. E um dos países que ele vai visitar é os Estados Unidos, né? Então, em 1877, quando tem a comemoração do centenário da República dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, ele está lá como chefe de Estado, representando o Brasil nessa festa republicana, né? Ele é o primeiro monarca a pisar nos Estados Unidos. E por essas e por outras ações, como o fato dele ter conhecido o Victor Hugo, o literato francês, que era hiper-republicano, era espírita, não era religioso, imagina ser espírita e do século XIX, era um escândalo. Então, ele não quer saber nem da ideologia das pessoas, isso é uma coisa muito interessante, e nem do credo das pessoas. Ele quer saber da parte intelectual, ele quer contato com os intelectuais, não interessa de que ideologia política ou de que crença eles são. E isso faz com que ele seja um ser humano muito especial nessa época. E hoje em dia é uma coisa incrível. Por exemplo, ele, como monarca, ele não colocava ministros para governar o Brasil se fossem apenas monarquistas. Ele também chamava para o ministério republicanos.
Isso aconteceu várias vezes. O neto dele foi ensinado pelo Benjamin Constant, né? Isso como professor, né? Então, tanto como professores e como ministros, ele também chamava republicanos para governar o Brasil. E isso era visto na Europa assim como por alguns como uma modernização, né? Como um homem à frente do seu tempo, uma pessoa que pensava além de si próprio e no bem do Brasil. Então isso fazia com que ele fosse visto como uma pessoa muito singular. E mais singular ainda é interessante que quando ele sai do Brasil, que ele é expulso do Brasil, ele vai para onde? Ele vai para a maior das repúblicas que existia no período, que é a França. Ele vai se exilar numa república. Ele se recusa a ficar em Portugal, que ele teria abrigo da própria família, em algum palácio, e ele resolve ficar na França, porque lá ele tinha os sábios lá, que ele podia conversar, os intelectuais que o interessavam. Eu acho isso uma parte muito interessante dele. A gente está conversando com Paulo Resulti, arquiteto, escritor, autor do livro Dom Pedro II, A História Não Contada. Paulo, a abolição da escravatura, né, pelo menos o ato final, acontece em 1888. E um ano depois, o regime monarquista brasileiro acaba, né, vem a proclamação da República. O quanto você atrela o fato dessa abolição está ligada também à monarquia, ao fim da monarquia e à instalação de um novo regime? Você acha que é uma relação direta? Os grandes latifundiários do período, né, mesmo indenizados pelo fato de terem perdido mercadoria com o fim da escravidão, você acha que eles passam a apoiar outro regime? É assim que você vê o fim do mandato tão longo de Dom Pedro II? Então, nós temos várias questões. É um movimento bem complexo. O Dom Pedro, a monarquia, ela perde uma parte do seu apoio graças à questão realmente da abolição da escravidão. Mas não é aí que tá. Não é porque foi feita a abolição. Os próprios escravagistas, os próprios fazendeiros que detinham ainda escravos, eles não tinham mais nenhuma ilusão que não fosse acabar a escravidão no Brasil. O que eles estavam lutando com unhas e dentes é que eles fossem indenizados, porque eles entendiam que os escravizados eram uma propriedade privada e que o Estado não poderia tirar deles essa propriedade sem uma indenização. Então você junta esses fazendeiros que estavam infelizes por não terem sido indenizados. Você junta os militares que também estavam infelizes porque não podiam participar da política, porque existe uma lei que impedia que os militares eles se pronunciassem, né? Militares da ativa não poderiam se pronunciar politicamente através de jornais, etc. E eles o faziam, né? Então você tem uma elite do exército que ascendeu graças à Guerra do Paraguai, que está infeliz também com o regime. E você junta, então, esses dois infelizes. Você junta os escravocratas, que não conseguiram indenização, e você junta os militares, e aí você tem o golpe do 15 de novembro, que é, na verdade, uma quartelada militar, é provocado nesse primeiro momento pelos militares. Não há bem uma reação organizada para manter o imperador no Brasil. Você tem alguns núcleos que querem ainda esse imperador, então por isso que os militares tratam de tirar ele rapidamente do Brasil, porque São Paulo estava querendo, o governador de São Paulo da época estava querendo lutar contra esse golpe. Na Bahia, o governador de armas da Bahia era o irmão do Deodoro, e ele estava a favor do imperador. Ele não sabia que o Deodoro estava metido na história, o Marechal Deodoro. Então, começam a chegar telegramas de vários pontos do Império apoiando o imperador, e esses telegramas nem chegam até o próprio imperador. E aí, rapidamente, o governo provisório lá do Rio de Janeiro, consegue tirá-lo e a família imperial. Então, de tal modo que qualquer desses movimentos que tentassem ainda manter a monarquia no Brasil não tinha mais sustentação porque o imperador não estava mais aqui. Então, a gente não sabe muito bem o que poderia ter acontecido se o Dom Pedro tivesse ficado mais 2 ou 3 dias no Rio de Janeiro. Poderia ter sido uma reversão
nesse golpe que foi um golpe militar. Né? Isso daí é inegável, porque mesmo essa questão do apoio dos fazendeiros, ele acontece um pouquinho antes, mas muito mais fortemente depois que o imperador não está mais aqui no Brasil. Então, é um momento bem conturbado da história, e aí a gente vai ter crise dentro de crise desse governo, que vai levar depois a abdicação, a renúncia do Marechal Deodoro, da presidência da República, o Benjamin Constant vai ter guerra civil na época dele, quer dizer, são vários problemas que vai desencadear essa queda da monarquia. Não é uma coisa assim que foi super tranquila e não mexeu com a estrutura que existia no Brasil na época. Né? Você vai ter vários movimentos, alguns querendo a restauração, mas a maioria geralmente é briga, como os militares se sentiram traídos, a Marinha também vai se sentir, então vai brigar com os militares, então vai ser uma confusão dos diabos ao longo de toda a República Velha. Paulo, a gente já está com o tempo esgotado, eu só queria lhe fazer uma última pergunta. É o seguinte, a gente vê uns movimentos assim de pessoas defendendo a monarquia, o retorno da monarquia, enfim, a gente inclusive tem um deputado que ele reivindica como um Orleans e Bragança, como um príncipe, né? Como é que você vê esses movimentos? Como é que você enxerga toda essa conversa de restauração monarquista e também de pessoas que reivindicam títulos, sendo que a partir de Dom Pedro II a linhagem praticamente se esgotou, né? Na verdade, então, aí é uma coisa meio complexa. Você tem esses movimentos monarquistas, eles acontecem no mundo todo, né? Aqui no Brasil, ele existe da, desde que a Princesa Isabel, desde que o Dom Pedro II morreu e a Princesa Isabel assumiu o trono. A gente tinha um partido monarquia, você tinha partido monarquista no Brasil, diretórios monarquistas pelo Brasil, ainda na virada do século XIX para o século XX, nós já sendo uma república. Então, esse ideário monarquista, na verdade, ele nunca acabou. Você vai ter, na década de 80, o plebiscito, né, que tentou fazer com que voltasse a monarquia no Brasil e tal, que era uma coisa que já estava prevista nas ideias lá pós o golpe de 1889. Mas não foi votado. Agora eu acho muito improvável que qualquer coisa dessa, um movimento ligado geralmente, a maior parte ligado à extrema-direita católica, e, enfim, eu não tenho muita opinião sobre isso, minha parte é mais história mesmo do que política. Beleza, a gente conversou com o Paulo Resulti, arquiteto, escritor, pesquisador, historiador e biógrafo, lança no livro Dom Pedro II, A História Não Contada, o último imperador do Novo Mundo revelado por cartas e documentos inéditos. Paulo, muito obrigado pela conversa, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo papo aí com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Valeu, abração.